ainda? Eita Deus! Nós vamos continuar aquele assunto. Esses dias não tivemos tempo para a conclusão. Nós estamos falando do caráter. Lembra-se? Semana passada? É preciso que Deus trabalhe no nosso caráter. Como cristãos, nós precisamos brilhar como luz e ter gosto como sal. Lembra-se disso? E Deus precisa fazer isso na vida de todos nós. Aliás, um discípulo só é discípulo quando ele realmente tem os caracteres do mestre, né? As características, os traços de caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra coisa. Vocês sabem disso. E Paulo fala que o trabalhar do Espírito Santo é desenvolver o caráter de Cristo em nós. Amém? Até que isso não aconteça, nós vamos dar péssimo testemunho como cristão, vamos envergonhar o reino, né? E infelizmente não vamos impactar o mundo. As pessoas vão olhar para a gente e vai falar que ele é um crentão qualquer, como muitos que tem por aí. Então é importante que Deus quer qualidade. Amém? Não é só quantidade. Qualidade é importante. Hebreus 1:3 fala sobre essa questão da imagem. Eu falava na semana passada sobre essa questão da imagem impressa, né? O caráter é como se fosse impresso em você as atitudes, né, verdadeiras do verdadeiro cristão. Em Hebreus 1:3 o escritor diz assim: quem é o senhor? Diga amém. A gente procurando o que a gente espera. Hebreus capítulo 1 versículo 3: o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui o escritor está dizendo: o qual, sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Jesus, né? Ele é a expressa imagem do caráter do Pai. Amém, irmãos? Aí você pode dizer: mas como pode ser isso no meio de tanta corrupção, no meio de um mundo tão, né, corrupto, no meio de tanta facilidade para o pecado, no meio de tantas, né, de tantos contratempos e tantas coisas que expressam a nossa fraqueza? Como já dissemos aqui, algumas pessoas tentam ser santos por sua própria conta, não conseguem, não é? Deus nos dá condições para a santificação. Deus não exige que sejamos santos e nos deixa sozinhos. Ele trabalha para isso acontecer. Amém, irmãos? Tudo que nós precisamos é desejar. E o caráter é uma maneira de ser, né, de uma pessoa. O caráter avalia a conduta, é avaliado pelas condutas de uma pessoa. Como nós vivemos. O que vão falar lá fora, as pessoas que te rodeiam, vão olhar para você e vai saber que você é crente, que você frequenta a igreja. Amém? Talvez alguns até se preocupem com qual igreja você frequenta, mas uma pessoa não é definida pela igreja que ela frequenta, pela denominação que ela frequenta, é pelo caráter que ela tem. Amém? Então é visto como verdadeiros e falsos cristãos. Os verdadeiros cristãos têm o caráter de Cristo. Os falsos cristãos têm atitudes contrárias ao caráter de Cristo. Quer dizer, pode frequentar a mesma igreja, pode ser pessoas que andam com a Bíblia, pode ter postura, aparência, mas na hora da atitude, de agir, ele é diferente de quem, não é, tem caráter. Entendeu? Eu não estou falando de indumentária, não estou falando de personalidade. Alguém diz aí que pode se conhecer muito uma pessoa, por exemplo, que ela se veste de forma fútil, talvez, superficial. Mas o caráter de uma pessoa, ele é medido pelas suas atitudes. Amém? Não é pelo que ela veste. Tem gente que se veste lindo, maravilhoso, impecável, mas é mau caráter. E tem gente que não veste, não tem assim condição de se vestir bem, ou não está nele
se produzir muito por fora, mas é bom caráter. Amém, amados? Isso não significa que não dá para conciliar as coisas, dá para se vestir bem e ser bom caráter, como também dá para se vestir mal e ser mau caráter. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Caráter é uma coisa distinta, é algo que é expresso pelas nossas atitudes, é a soma das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Por isso são traços de caráter, traços da moral, amém, amados? De personalidade. Está integrado totalmente na nossa personalidade. É o que as pessoas compram. Como eu dizia, alguns dizem a primeira impressão é que vale. Nós falamos domingo. Isso nem sempre é verdade. Porque às vezes você tem que conhecer uma pessoa e para conhecer leva tempo. Amém, queridos? Caráter é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento, nós acabamos de ler. A única parte na Bíblia que fala que tem a ver com caráter é o que Paulo acabou, pelo menos os escritores de Hebreus, que diz agora em Hebreus 1:3 que acabamos de ler. Amém? Cristo é a mesma imagem da essência do Pai. Amém, queridos? Ou seja, alguém tem que olhar para nós e lembrar de Cristo. Não pelo que falamos, mas como agimos, as nossas atitudes. Está entendendo? Por exemplo, alguém tem que lembrar de um cristão, olhar para um cristão hoje no novo tempo, nesse tempo moderno, e pela atitude de como ele toma um tapa no rosto. Lembrar de Jesus. Alguém tem que ver um crente apanhando na cara, tomando um tapa de juízo na face esquerda, e esse cristão precisa, para fazer lembrar de Cristo, o que ele tem que fazer? Pegar o cidadão pela garganta e marcar na parede? Trocar tapa, sair no murro? Para lembrar de Cristo tem que fazer o quê? Oferecer outra face. Para alguém lembrar de Cristo e ver um cristão hoje que tem o caráter de Cristo, se alguém tentar demandar ou roubar alguma coisa dele, tirar alguma coisa dele, tem que fazer o quê? Se vingar? Brigar, pegar para a garganta? Não, dá vontade. Se pessoas assaltam a gente, dá para a garganta. Mas nós não somos assim. Esse é o velho homem. Temos que lembrar que temos que ter o caráter de Cristo. Amém, queridos? É nisso que eu estou falando. Atitudes na hora que você está diante de uma pressão, diante de uma crise. Aí todo mundo vai olhar e vai ver a diferença em quem é e quem não é. Porque Jesus diz que a árvore se conhece pelos frutos. É o fruto que determina que tipo de árvore que é. Então Jesus tinha um caráter idêntico com o Pai. A conduta nossa é a maneira habitual de comportar-se, o nosso comportamento. Como é o seu comportamento? Quais os seus hábitos? Qual é a sua maneira habitual de se comportar? Diante dos amigos, diante dos colegas, porque tem alguns que dá para dizer que é amigos. Quem sabe a diferença de amigo e colega aqui também? Amém. Amigo é uma coisa, colega é outra coisa. Aí colega. O trabalho, colega. Amigo é bem íntimo, não é? Mas como que você se comporta? Porque, na verdade, o cristão fala de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Jesus, mas nós estamos aí fora, tendo a oportunidade de mostrar a diferença com as nossas atitudes. Porque se a gente fala bonito, mas na hora de agir a gente falha com caráter, logo a gente é falso, como todas as seitas religiosas. E o mundo não é bobo. O mundo está procurando sinais de Cristo em nós. E eu não estou falando de sinais, de prodígios. Tem gente que pensa que mostrar que é crente nesse século que nós vivemos é ter um carro importado. Eu sou abençoado. Abençoado por quê? Porque é rico. Não, isso não mostra. Isso não tem marcas em Cristo. Isso tem marca, sabe do que? Da igreja de Laodiceia, aquela que é morna. Amém? Esse que rico sou, de nada tenho falta. Caráter mostra. Sofrimento, né? Ou seja, como você atravessa o sofrimento, como você se comporta diante de um problema que outros chorariam, outros desistiriam, e isso expressa de que isso é feito, parecido com quem você é. Amém, amados? Amém. Então, não é que a nossa vida tem que ser uma vida de miséria, uma vida desgraçada, não é isso. Porque também você tem que mostrar esse cristão que você tem a rico também. Se você tiver condição também, dá para você mostrar que você é ou não é, através. Entendeu, amados? Como eu acabei de dizer, não é ser bem vestido ou mal vestido que determina, mas é o caráter, a essência
É o aceno da moral, é aquilo que está dentro, aquilo que na verdade flui em nós. Porque na hora do vamos ver, na hora da pressão, o que vai ser mais forte, o que vai prevalecer, as atitudes que vai prevalecer é aquelas que são impressas no seu caráter. Aquilo que foi desenvolvido em você. Tem pessoas que têm um caráter de briga, um caráter briguento, não é? Um caráter até, vamos dizer assim, violento. Conhece? Existe. E tem aqueles que têm um caráter tratado. Eu era violento quando eu era do mundo, mas Jesus tratou isso em mim, agora o quê? Mas calmo, amém? Então é a conduta, é a maneira habitual de comportar-se, maneira de viver. A conduta é uma pessoa, a pessoa manifesta a sua conduta através do seu caráter. Amém, amados? É como a fé. Você diz que você tem fé, então mostre. Falar que tem fé e não tem coragem de mostrar, dá um passo de fé então para viver. Se você está falando que funciona, prove. Não é assim? Fé é isso, caráter é a mesma coisa. Eu sou bom caráter, bom caráter. Não precisa falar que é bom caráter. Vai aparecer nas suas atitudes. Amém? É como você se comporta que as pessoas vão fazer uma leitura de você. Então a meta do cristão é ser como Jesus. Amém? Como Jesus quer dizer, o caráter de Cristo. Amém, amados? Amém. O desejo do Pai é nos tornar semelhantes ao Filho, o unigênito, Jesus. Está na Bíblia. Não é coisa que estou inventando. Então isso é a síntese que devemos chegar a ser. É onde nós devemos, é o nosso alvo. Pastor, mas ainda eu tenho falhado. Sim. Mas você não pode dizer que o seu caráter é duvidoso. Você está sendo transformado de glória em glória. Amém? Como lemos. Tá? Mau caráter é aquele que se esconde, tem última mal intenção. Infiltra no meio do povo de Deus para tirar proveito. Como aquele cara que entrou com facão, deu uma faconzada no pescoço do pregador lá. Amém? Sei lá, depende. Pode falar que é diabo, pode falar o que quiser, mas a pessoa se permite. Não é verdade, queridos? Quer dizer, não tem nenhum tipo de respeito, não tem nenhum tipo de nada. Não tem esse tipo de pessoas. Não. E tem gente que faz piada com isso e tal, mas a verdade é essa. Né? Então nós temos que parar para pensar como Deus quer que sejamos. A palavra diz que aquele que diz, abre a 1 João. 1 João 2,6. A palavra diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Amém? É a prova. 1 João 2,6. O apóstolo diz: aquele que diz que está nele, eu estou em Jesus. Então prova. Então mostra. Né? Você fala assim: eu sou crente. Não explica nada hoje em dia. Crente é o pior safado que existe por aí. Tem crente aí. Aliás, a imagem do crente está mais suja do que pau de galinheiro. Está pior do que qualquer. Falou que é crente tem morrido. Não tem impacto mais. Não é? Você fala: eu sou de Cristo, eu sou seguidor de Cristo, eu sou discípulo de Jesus. Vão querer saber se é verdade. Você vai ter que se parecer com Jesus. Amém, irmão? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como Jesus andou? Assim, pastor. Não é disso que está falando. Está falando da conduta. Como Jesus andou? Quais eram as atitudes de Jesus? Calmo, sereno, tranquilo, manso. Diante da tempestade, o pau quebrando, ele sossegado, levantava as mãos e repreendia o vento do mar. Amém? O pau podia estar quebrando. Ele confiava, ele tinha confiança no céu, em Deus, no Pai. Não é? Ele fazia a vontade do Pai. Podia ser pressionado. Ele preferiu morrer do que desobedecer o Pai. Amém? Amou todos que os bufetearam, os que feriram. Perdoou a todos. Todos. Amou-os até o fim. Até a morte de cruz. Homem que não tinha nesse mundo essa ganância que as pessoas têm, que depois se converteu tem que ser poderoso. Não, ele não fazia questão, ele era simples. Amém, irmão? Simples no andar, simples no vestir, tinha um poder, todo o poder, mas não ficava mostrando, batendo no peito. Amém? Podia condenar,
O único que podia tacar pedra naquela mulher que foi pega no adultério era o único que não tinha pecado. Mas, no entanto, preferia a misericórdia. Amém, amados? Amava. Tinha o quê? O que nós vamos ver daqui a pouco. Ele tinha o que ele disse que nós devíamos ter no sermão da montanha, em Mateus 5, em diante. Amém? Pacificador. Ele transmitia, trazia paz. Onde estava a guerra, ele trazia paz. Ele é o quê? Manso. Tudo que ele falou, bem-aventurados sois. As bem-aventuranças ele tinha na sua vida, no seu viver diário, na sua conduta. Amém, amados? Tem que ser desenvolvido em nós. Não é pelos dons que a igreja vai ser reconhecida, mas é pelo caráter, pelos frutos. Então, alguém diz assim, pastor, o senhor nunca falou aqui sobre dons, os 9 dons. Eu preciso falar, nós vamos aprender sobre dons. Mas antes de dons, nós precisamos saber os frutos do Espírito ser desenvolvidos em nós. Isso também são 9, que é um dividido em 9 manifestações. Amém, queridos? Está lá em Gálatas 5. Então nós precisamos parar para pensar, se eles estão em nós. Longanimidade, você tem? Longânimo, longo ânimo, aguenta bastante. Quando pensa que vai bonito, você dá a volta. Você vai longe, gente. Paciência, você não tem. Paz, é um dos frutos. Você tem paz? Fé, amor, né? Domínio próprio. Se eu tenho domínio próprio, aí não. O Espírito Santo está pedindo em você, tem que ter. Porque não adianta falar, tem que mostrar, não é? Amém? Então é muito importante a gente parar para falar sobre esse assunto. Que o projeto total do que Deus quer formar em cada um de nós é que sejamos semelhantes ao seu Filho. Não na forma de vestir, porque Jesus vivia numa outra cultura. Para andar como Jesus andou, eu tinha que ter um cabelo cortado até o ombro, né? Grandinho até o ombro, cortado quadrado, nada de arredondado, nem fazer pezinho, nada, era normal. Eu tinha uma barba, tudo leva a crer, que em todos era costume, cultura da época, e vestido. Uma túnica feita até com pano só, sem costura. Não é? Mas aí, adiantava eu arrumar uma indumentária parecida com a de Cristo na época, se as minhas atitudes não acontecessem. Aquele que disse que é o Cristo encarnado da Almeida aí. Você viu? Jesus é cada palhaçada. Dá para representar Cristo, uma pessoa daquela? Não dá. Já cataram e roubando gravata na França. Cartomania, tem um monte de coisa. Jesus não faria nada disso. Então quem entra e quem acompanha uma pessoa dessa por causa do que veste, ainda está olhando para a aparência, não para a atitude. Amém, amados? Porque ninguém consegue fingir caráter. Ou tem ou não tem. Ninguém consegue fingir atitude. Na hora do vamos ver, vai mostrar quem é. Porque a árvore se conhece pelos frutos. A minha professora de primário contava uma história de que tinha um burro que não queria trabalhar. Eu contei para vocês aqui. Então uma vez matou um lobo, pegou a pele do lobo, ele botou na pele do lobo, arrumou um zíper assim e ficou no pasto. Aquele lobão esquisito, correndo para cá, para lá, desembolsado. E fugiu, o dono procurava, não achou mais o burro. Um dia, depois de alguns anos, ele foi buscar os outros animais no pasto e o cachorro começou a voar num lobo estranho lá, um lobo esquisito. Aí ele foi aproximando, um lobo grande, com os pés redondos. E quando o cachorro pegou no pé do lobo, foi o lobo que era atacar o cachorro, não o lobo daquela altura, o burro, né? O lobo começou a dar coisa. Quer dizer, por fora podia ter até uma pele de lobo, mas por dentro a essência fala mais alto. Na hora da pressão, a pessoa acaba mostrando o que está dentro. Por isso que Jesus disse que a boca fala da abundância do coração. Aquilo que você é formado, você vai se manifestar na hora da pressão. Amém ou não? Então não dá para esconder. Não dá para fingir muito. As pessoas têm que enganar. Por isso que para conhecer uma pessoa tem que levar tempo. Porque uma hora ou outra vai deixar fura. Você vai perceber quem é. É ou não é? Não dá para fingir o tempo todo. Então a primeira descrição do caráter de cristão aqui está no Sermão da Montanha. Nas bem-aventuranças. Vamos abrir lá, Mateus 5. Mateus 5 é muito conhecido de todos nós. Se a gente não liga muito para ler isso aqui. Mas é o primeiro
catecismo, por assim dizer, né? Uma palavra que foi escrita e foi instruída em palavras dentro de um sermão, que é chamado Sermão da Montanha. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se e aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus estava o quê? Com paletó, uma gravata, no púlpito, fala, não, sentou. Jesus sentou para ensinar. Amém? Pastor, ensinar tem que ser em pé. Quem falou? Jesus sentava. Vai ensinar. Ué? Não, portanto, quem está transmitindo não é a postura do corpo. É que vai começar a orar, tem que ser de joelho. Seria bom. Mas se você, diante de uma fuga, diante de uma luta, você for orar de joelho, vai arrastar o joelho no chão, polícia comendo na sua porta, ora correndo mesmo, filho. Orar é falar. Amém? Não é a postura do corpo, tem que ser de joelho. De joelho a gente se expressa de uma forma de humilhação diante de Deus. Tem gente que fica prostrado de joelho, mas lá dentro está longe. Entendeu? Então não é a postura. Entendeu, mano? É a realidade do ser. Mateus 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, e assentando-se, aproximaram-se dele seus. Quem que aproximou dele? Os discípulos. Eram os apóstolos que acompanhavam ele e os discípulos, que tinha mais de 12. Começou com 12, foi por 70, depois foi para quê? 500, e logo uma multidão. Crescia os discípulos de Jesus. Discípulo é aqueles que seguem. Jesus acordava de manhã, ele saía do vilarejo, aonde o comércio vai amanhã, mais ou menos sabia por informação, e já ficava meio esperto, que se Jesus sair cedo, o mestre não está aqui, né? Na aldeia. Ele foi onde? No monte. Que monte? Sempre, de costume, ficava por ali esperando. Quando o mestre descia, já começava a acompanhar o mestre, para onde ia ele junto. Ia atrás. Os caras queriam saber se ficou mesmo, não tinha, ia atrás, vamos junto. Vamos ver o que vai acontecer hoje no dia, o que tem para hoje. Amém, mano? Seguindo, discípulo aquele que segue. E Jesus ensinou que não bastava só andar atrás dele. Como não adianta só falar que é discípulo, tem que viver como discípulo, amém? E abrindo a sua boca, ensinava aos dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui, daqui a pouco você vai entender o que é chorar também. Tem gente que pensa que chorar é ficar lamentando a vida. Você está entendendo? Não é nada disso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Cidade em cima da montanha dá para esconder, de longe você vê a luz dela, não é? Está em cima. Mas lá embaixo, atrás, escondido atrás do monte, aí é fácil esconder. Mas em cima do monte não dá para esconder. Nem se acende uma lâmpada, uma candeia, e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, debaixo da mesa. É isso que coloca? Não. Mas no velador, onde que fica a lâmpada? A lâmpada fica aqui em cima, para iluminar, né, mano? Se botar a lâmpada no chão, não vai dar a mesma claridade. Vai? Não vai. Porque você tem que iluminar ela ilumina bem em cima. Nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aonde temos que brilhar? Diante dos homens. Que homens são esses? Todos os homens. Brilhar na igreja, ser bom testemunho no culto, fácil. Lá fora também.
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém, amados? Então, o sermão da montanha é o primeiro ensinamento que Jesus traz, que realmente começa a trazer aí um padrão de comportamento, para que os discípulos que o seguiam pudessem também ser transformados na índole, amém? No caráter, pudesse haver uma mudança, porque as pessoas seguem Jesus por muitas maneiras, por N maneiras, X maneiras. Sigo Jesus porque eu preciso de cura, quero tocar nele porque eu estou com um fluxo de sangue destacado. Outro seguia Jesus buscava porque estava com lepra, mas não porque amava Jesus, não porque queria mudar de vida, de caráter. Amém, queridos? Então Jesus não só curava, porque ele nunca negou cura para ninguém, mas ele aqui está trazendo algo de cima. Se quer saber o reino dos céus, é aprender isso. Buscar primeiro o reino é se enquadrar no sermão da montanha, é permitir com que Deus faça uma obra em nós, e não só por nós. Amém, queridos? Então esses ensinamentos aqui é uma transmissão oral, que foi o que o Evangelho passa a ser partilhado aqui para a gente. E aqui a gente vê o verbo ser. Jesus coloca o sermão da montanha todo dentro do ser, verbo ser. Hoje as pessoas querem ter, né? T-E-R. Vamos colocar uma aspa. Ter. Se é santo porque você tem. O cara mostra que é santo porque ele veste bem. O flor é de Deus, ó. É próspero, abençoado. Não é a visão da Bíblia. Ter não é ser. Amém? Ser é diferente de ter. Você pode não ter muito, mas se você é. Ó, ele não tinha comida para comer. 3 dias a multidão veio atrás de Jesus. Jesus disse: dá de comer a eles. O que tinha na tesouraria? Judas era um tesoureiro, tinha dinheiro para comprar comida para aquele povo todo, mais de 9 mil pessoas contando com mulheres de igreja, não tinha. E mesmo que tivesse dinheiro no caixa da igreja, de Jesus, da instituição, onde ia comprar? Para todo aquele povo, que mercado, qual que é o shopping, onde tinha ali no meio do mato? Gente, não tinha, mas porque ele era, todos comeram. Percebe? Que o ser é melhor do que o ter. Pedro João, quando subiu a 9ª hora, às 3 da tarde, um templo por nome Formosa, tinha um coço na porta de Lisboa. Ele disse: eu não tenho, nós não temos ouro nem prata. Tinha, eles não tinham. Mas como eles eram, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te. E a esperança quem ser é essa? Ele disse: quem é? Não depende das leis desse mundo. Quem é? Amém, amados? Está acima das leis do mundo, está acima da lei da gravidade, está acima do vento, está acima da tempestade, está acima da matemática do alimento. O que tem aí de lanchinho? Lanchinho lá. E todo mundo come depois da multiplicação. O que tem aí? Acabou o vinho, mas tem água. Vamos quebrar um galho de água mesmo. Vamos tomar água e vinho? Não, transforma água em vinho. Ele era, e ele é, e ele será. E nós somos ou temos? Servimos a Deus para ter ou para ser? Devemos ser diferentes. Amém? Os que são humildes, os que são mansos, primeiro ponto aqui: bem-aventurados, felizes, ditosos, afortunados. A felicidade aqui não é o objetivo. A felicidade não é objetivo, é consequência. Amém, amados? Quem persegue uma vida para ser feliz, nunca vai ser. Porque o objetivo não é ser feliz. Ser feliz é uma consequência de uma mudança. A felicidade é uma consequência de uma obediência àquele que pode nos tornar felizes realmente. Amém, amados? Por isso que ser é diferente de ter. Amém, queridos? Então a felicidade não é um objetivo, sim, uma consequência. É a consequência de ser como Deus quer, fazer a vontade de Deus. Amém? Resumindo. Então é caráter. Envolve diretamente nosso caráter, aquilo que somos, aquilo que determina a nossa conduta. Você pode fazer um bem para alguém, não pode? Você pode fazer um bem para alguém sem necessariamente ser
Você pode dar alguma coisa para alguém, tirar de você e dar sem necessariamente desejar, amar. Porque Paulo fala isso em 1 Coríntios 13, ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres, se não tiver amor, de nada adianta. Então é possível dar tudo, dá até o corpo para ser queimado sem amor. Fazer por outro interesse, interesse político, interesse de impressionar, interesse de conquistar a pessoa, e não fazer porque está amando. Amém, amados? Então temos que perscrutar, temos que olhar para dentro de nós e perguntar: por que é que eu estou tentando fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Por que eu vim para o culto? Eu quero servir a Deus? Eu vim trazer para Deus? Essa é a pergunta que temos que fazer todas as vezes que vamos para a igreja. Ah, mas vai chover? Não interessa, não vou louvar meu Deus. Ah, mas não sei quem vai pregar, mas não interessa, vou louvar meu Deus. Ah, mas choveu em todo equipamento, está dando choque em tudo, mas vou louvar meu Deus. Ali não dá, desce aqui, vou louvar meu Deus. Acontece que acontecer, tem que ter um direcionamento. E isso expressa se você é ou não. O mundo vai olhar no crente de época e vai ver quem é e quem não é. Amém, amados? Quem é uma coisa, o verbo ser. E quem vive atrás para ter, mas não é, logo vai mostrar. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Será que está muito confuso? Está dando para entender? Então Jesus indica que 8 qualidades de caráter que deve se distinguir de seus discípulos. 8 qualidades de caráter. Ou seja, 8 traços de qualidades, de atitudes que um discípulo precisa ter para alguém de fora saber que ele é seguidor de Cristo. 8. Vamos ver se a gente passa no teste? Na realidade aqui, essas bem-aventuranças são a descrição das virtudes do caráter de Jesus. Amém? Que tem que ser impresso em nós também. Amém, amados? Lembra que eu falei que Jesus é o caráter do Pai, a essência do caráter do Pai? Então, Ele quer imprimir a essência do caráter dele em nós. Amém, queridos? É uma transferência. Pai em mim e eu em ti. Amém? Assim como tu és em mim, que Ele esteja em mim, né? Que eu neles. Está entendendo? Meu caráter transferido. Isso é importante. Vamos lá sobre as 8 qualidades do caráter de um discípulo. Primeiro, nós lemos, acabamos de ler as bem-aventuranças. Primeiro é humilde. Não eu falei humildade, porque aqui está tudo úmido, está molhado. Humildade. É humildes. O que é humildade? Amém, amados? Os pobres de espírito. Sabe o que é a palavra pobre de espírito? Significa humilde. Humilde não é aquele pobre com chinelo de dedo que não tem nada, não é isso é pobreza. Humildade é outra coisa. Humildade é uma pessoa ter dinheiro e isso não muda nada. Ela continua sendo humilde. Humildade. Olha só, humildade, pobre de espírito. Humildade é a primeira qualidade inerente à condição humana. O ser humano não é humilde. Isso não vem impresso no seu caráter de nascença. A humildade é um dos frutos que precisa ser moldado nele, desenvolvido nele. Amém, amados? Humildade. Porque tem umas falsas humildades por aí que não é humildade. Na hora que você aperta, ele mostra arrogância. Tem gente que banca humilde só para tentar vender. Né? Querem que compre essa postura, mas não é. Porque na hora da pressão, se não é, vai mostrar. Amém? Eu falei, se é diferente. De quê? Então o oposto da humildade é o quê? Orgulho. Soberba. O humilde não é soberbo. O humilde não é orgulhoso. Quem é humilde não é soberbo. Quem é humilde não é orgulhoso. Amém? Quem é humilde pode ter um carro mais novo, anda normal. No mundo andar. Agora vai lançar a chave, carro novo. Comprei. Não tem a hora de falar para você. O humilde compra, nem fala nada. Encosta aí e fala, tá aí. Nem eu, para ele não mudou nada, ele continua sendo meu pessoal. Agora o soberbo não. O soberbo, muda até a roupa, comprou o carro novo, agora você não, entra, aquelas entradas espetaculares, tem que mostrar, varão, Deus tem me abençoado, dá até testemunha, né? Orgulho, estou mais santo do que eu sou. Orgulho, isso tem humildade, né? É o oposto, é arrogância, autossuficiência, amém? É achar
que é merecedor. Isso é o contrário da humildade. O humilde não acha que merece. O humilde acha que é abençoado por Deus. O humilde acha que o que ele tem o agrada e ele contenta-se com aquilo. E ele é grato por isso. Amém? Estão entendendo, amado? Somos humildes? Primeira qualidade. Segunda qualidade que Jesus destaca aqui: contrição. Ter coração contrito. Davi fala no Salmo 51, né? Que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Pessoas que se humilham, pessoas que reconhecem a sua miséria. É nisso que está falando. E Jesus coloca aqui, ó: bem-aventurados os que choram. Aí você vai olhar para aquelas pessoas que choram o tempo todo, reclamam o tempo todo, vai falar: isso é bem-aventurado. Não é isso que a palavra está falando. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, né? Os que choram. Não chorar por raiva. Não é chorar por autocompaixão. Coitado de mim, como eu sou. Não. Né? Aqueles que ao conhecer ou reconhecer-se diante de Deus como miseráveis, choram diante da santidade de Deus. Eu sou pecador. Chora de arrependimento. Chora dizendo: Deus, se não for a tua misericórdia, eu dou perdido. Isso é bem-aventurado. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram. Amém? São diante de Deus que se quebrantam por sua condição pecaminosa. Entende que precisa da misericórdia. Entende que chora na presença de Deus e Senhor, amado. Isso é bem-aventurado. Bem-aventurado também aqueles que choram na presença de Deus quando a glória de Deus desce. Bem-aventurado também. Esse tipo de choro também é bem-aventurado. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Amém. Então, bem-aventurado, aqueles que choram é quem chora a sua miséria espiritual diante da santidade de Deus. E muda de atitude, né, gente? Que a ordem do Senhor é: vai e não peques mais. Então, bem-aventurado é esse, muda de atitude. Se humilham, isso é. Também aqueles que choram diante do amor e da graça de Deus. Amém, amados? Está lá diante do amor. Lembra que Deus o ama tanto. E lembra que não merece. Chora. E fala: Deus, como será lindo. Bem-aventurado. Esse tipo de choro são as pessoas afortunadas. São as pessoas felizes. Eles vão ser felizes. Né? Não é todo tipo de choro, não. Que alguém está dizendo assim: você está rindo hoje, vai chorar amanhã. Já ouviu isso, né? Ri, amanhã você chora. Assim, não é desse tipo de choro. Você pode morrer de chorar. A pessoa está com depressão, chora 10 dias, 15, 20 dias. É bem-aventurado que não chora? Não. Pelo motivo de depressão, você está chorando por uma coisa que você não consegue ver o fim, pelo dilema que você não consegue resolver. Na verdade, não é isso. Esse tipo de choro não tem valor nenhum. Além disso, bem-aventurados que choram, aqueles que são sensibilizados pelo amor de Deus. Choram os que choram. Amém? Chorar com os que choram, rir com os que riem, sofrer com os que sofrem, orar e chorar pelos perdidos. Esses são consolados. Você chora pelos perdidos? Ou quando você vê um perdido, tem vontade de matar tudo, que mete um fogo do céu e consuma. É bom que vem o esquadrão da morte, é bom que o exército tome o país para acabar com essa palhaçada. Como está teu coração em relação à corrupção do mundo, às almas que estão no pecado? O que você sente com relação a elas? Será que de vez em quando você não concorda? Deveria mesmo vir aí o esquadrão da morte? Cadeira elétrica? Pena de morte? É isso que você sente? Isso aí é o que todo mundo pensa. Que o ímpio qualquer pensa. Não é? Isso não é caráter de Cristo. Jesus disse: que espírito pensa que eu sou? Que eu sou? Não é quando queriam que descesse fogo do céu e matasse aqueles homens, aquelas pessoas que não queriam a palavra, lá de Samaria? Jesus disse: vocês estão me confundindo? De que espírito sois? Vocês pensam que me destruir a terra? Vim para salvar, não foi o que Jesus disse? Então, esse tipo de senso de justiça que a gente concorda com a opinião pública de que tinha que ter muito castigo, isso aí é coisa que não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Que Jesus veio para salvar, não para condenar. Consegue entender a diferença ou não? E como que está você dentro disso?
Você fica sensibilizado pelo amor diante de Deus? Chora como se chora? Então você vai ser consolado. Terceiro, bem-aventurado dos mansos. Está no fruto do Espírito. Manso e não. Os mansos obedecem com boa disposição. Quem é manso, obedece. A pessoa que é manso, o chefe fala uma coisa, vai lá e faz. Amém? Quando está fazendo, obedece. E não educando, hein? Quem é manso vai com disposição, vai com alegria e faz o melhor. Deus pede, vai fazer com alegria. Amém? Quando lhe é imposto uma obrigação, lhe é imposto algo para que faça, faz com alegria, com disposição. Os mansos somos assim? A gente fala aquele tipo de Jesus, temos essa qualidade em nós, obedece em boa disposição, é submisso àquele que fala, aquele que está sobre você, aquele que, o líder, o pai, a mãe, que pega uma coisa para você, faz com alegria. Ou você vai lá, depois eu faço, não faz nunca. Como que é? Manso, você é cristão? Quer a bênção de Deus? Quer ser feliz? Obedece com disposição, é submisso, é paciente, tem domínio próprio. Contrário à mansidão é rebeldia. Amém, amado? Diga comigo, contrário à mansidão é rebeldia. Você recebe uma ordem e se rebela. Não vou fazer. Não vou. Rebelde. Porque quando Deus manda, quando o líder, quando alguém, a autoridade manda, você tem que fazer o que? Você é manso, você é mansa, tenha mansidão, faz e não questiona. Você entendeu? Diga bem. Contrário da mansidão é rebeldia, que leva a quê? A violência, a briga, gritos, insolências, queixas, impaciência, etc. Quarto, não vai dar tempo de escorrer tudo, mas não vai ter onde dar. Quarto, Jesus diz justiça. Os que têm sede e fome de justiça. Você entendeu isso, não? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que significa isso? Isso aqui não é aquele sentido de justiça para si. Saber, bem-aventurado. Deus, você tem que fazer justiça em mim. Eu tenho fome e sede de justiça, vai fazer em mim. Não é disso que está falando. Fome e sede de justiça. Não é justiça que faça-se justiça para si. E sim aqueles com o maior desejo em suas vidas, o desejo de ser justo. Não é que os que têm fome e sede de justiça não exigem justiça para si, mas exigem de si tornar-se justo. Preciso ser justo. Amém? Justo com o filho, justo com o marido, justo com a esposa, justo com o vizinho. A palavra justiça é quando você está diante da oportunidade de ser justo. Né? Amém? O maior pedaço de linguiça, a mistura. Toda hora a gente tem a oportunidade de ser justo. E a gente tem sido justo. Esse aqui é meu, sobrou. Esse aqui é meu, sobrou, mas não é meu. Não é? Acontece? A gente trabalha com dinheiro. Aí só dá grana, mas não é da gente. Fazer o quê? Está fazendo, você dá que outro. Justo. Deus está olhando ou não está? Deus está vendo. Pede uma porcaria, você arruma maldição na sua vida. É ou não é? Fica devendo. Amarra a sua vida inteira. Ser injusto nas colocações, ser injusto em comentários, ser injusto em falar de uma pessoa pelas costas, sem que ela possa estar presente para se defender. Injustiça. Isso não é seguir Jesus. Isso não é ter o caráter de Cristo, não. Estou entendendo, amado? Ser discípulo. Vir na igreja é uma coisa, ser discípulo de Cristo, está vendo como que muda? Justiça. Ser justo. Ser justo em tudo. A pessoa trabalhou para você, você contratou a pessoa para fazer o quê? Para trabalhar para você, ela excedeu sua expectativa. Amém? Você contratou uma coisa, foi além. Você tratou só aquilo com ela. E ela não está pedindo mais. Ela só vai querer receber aquilo que você tratou. Mas no final, como você é justo, você fala, não é justo, a sua está certo. Mas daqui a um pouco mais que você me surpreendeu. Você foi além. Amém, irmão? É justiça.
E tem gente que não perde a oportunidade de levar vantagem em tudo. Se puder arrancar até daquele que foi tratado, já paga com tristeza, já paga com desprezo. Não é? É justo? Não. Amém, amado? Quando se entende isso, diga amém. Não são os que exigem justiça, que eles façam justiça, e sim aqueles que têm como maior desejo em suas vidas em serem justos, em serem santos, em serem retos, em serem honrados. Ter boas obras. Quantos entendeu? Diga bem. Quinto, vamos chegar no fim. Misericordiosos. Quem tem relógio aí? Diga aí. Senhor quer. Os misericordiosos. Isso, vamos ver cá. Só para concluir aqui, ó. Bem-aventurados os misericordiosos. Significa ter um coração, ter coração para aqueles que estão na miséria. Você acha pessoas na miséria? Todo dia está cruzando o seu caminho? Aqui eu não estou falando só de miséria, pobreza financeira. Miséria também subentende-se aquelas pessoas que estão numa situação que precisam de ajuda moral, precisam de um conselho, estão miseravelmente confusas. Amém, amados? Miséria. Que é necessário misericórdia. A miséria tem duas expressões principais aqui, ó. A amabilidade para com todos e mais. E ajuda e generosidade com os que sofrem. Misericordiosos, ama todos. Jesus olhou aquela prostituta que estava para ser condenada a apedrejamento e teve o que dela? Misericórdia. Aquela pessoa que a sociedade jogou fora, o que você sente por ela? Fica o pau na cabeça também. Vamos tacar, primeiro tacar a pedra no centro. Tem misericórdia? Não tem nada. Como que vão ter misericórdia dele quando precisar? Não é assim que Jesus disse? Porque aqueles que usam de misericórdia com os outros vão usar com você. Quem não tem misericórdia com os outros, como que vai querer exigir misericórdia quando precisar? Amém, amados? Então é isso. Vamos entender. Amabilidade para com todos, ser amável. Ajuda e generosidade para os que sofrem. Amém, queridos? E a gente fala por aqui porque eu não gosto de orar lá. Vamos colocar em pé. Ainda tem o sexto, os limpos de coração, mas a gente fala na outra ocasião, como já deixei com essa palavra para continuar. Agora, pare para pensar. Tem essa qualidade em você? Se não tem, se tem, amém. Eu vou perceber na sua forma de agir. Você não precisa falar se tem ou não. Você sabe como você tem vivido. Eu sei o que tem e o que não tem em mim. Cada um tem que examinar-se a si mesmo. Amém, amado? Nós falamos que somos de Cristo. Falamos que somos discípulos de Jesus. Mas a toda hora, lá fora, as pessoas estão olhando e estão comparando a gente com Jesus e vendo de que tem Jesus em nós ou não tem nada de Cristo em nós. Porque cantar, falar de Jesus não transforma tanto você como se transforma uma pessoa que entra numa garagem numa BMW. Ela está na garagem da BMW, mas ela não é um carro, não é uma BMW, ela é uma pessoa. Está entendendo isso? Então nós vamos parar para pensar nisso. Eu quero que você abra o teu coração diante de Deus nessa noite e olhe para dentro do teu coração. Se fosse separar hoje, por que o Espírito Santo está falando sobre isso? Porque Deus quer um povo de boas obras. O Senhor, o Espírito Santo está trabalhando para deixar a noiva adorada. Jesus não vai buscar uma noiva fedendo. Jesus não vai buscar uma noiva rebelde. Jesus não vai buscar uma noiva mal trajada, mas ela tem que estar ataviada. Amém? Cheirosa. Perfume de Cristo. O que é perfume de Cristo? Tem tanta intimidade com Cristo que pega o perfume dele. Quando uma pessoa está muito bem perfumada, só que você tocar nela, o perfume sabe em você, não é? Tem mulher cheirando roupa de marido por aí. Isso, perfume de mulher, safado. Mas assim, pega. Se está muito perto, pega. Está parecido com Jesus. Está tendo as obras de Jesus. Então não precisa ser crucificado como Jesus.
atitude enquanto ele estava na terra andando no meio dos homens. Que haja isso em nós, que haja isso em mim, que haja isso em você, bem-aventurado, feliz. Quer ser próspero? É a partir daí, o reino de Deus em toda a sua justiça. A justiça de Jesus é essa. E que haja em sua vida, em minha vida, em nosso caráter, os traços de personalidade, e principalmente do caráter de Cristo sobre nós. Papai, nós louvamos aqui. E teu Espírito trabalha, Senhor, na igreja, no sentido de sermos, Senhor, moldados à perfeita varonilidade de Cristo, até que cheguemos à estatura da perfeita varonilidade de Cristo. Então, Senhor, há um trabalhar, há um desenvolvimento, há um projeto. E, Senhor, resta saber se estamos permitindo o que seja trabalhado em nós, que seja trabalhado em nosso caráter, Senhor, porque na igreja a gente vai. E muitas vezes, Senhor, como estamos nos saindo diante das bifurcações da vida, quando alguém nos aperta sobre uma situação que deixa no escuro, se a gente inventa uma boa mentira para justificar a nossa falta, a nossa ausência, Deus, tudo isso faz parte de uma igreja caída, de uma igreja fria, tímida e fraca. A igreja de Laodiceia, ela está fora. Senhor, o Senhor falou que eis que estou à porta e bato, porque se está batendo lá de fora, porque não está dentro. Então, Senhor, a igreja de Laodiceia não vai para o arrebatamento. A igreja de Laodiceia não sofre no arrebatamento. A igreja de Laodiceia fica aqui. Talvez ela receba até salvação depois, se ela não negar, se ela não seguir o anticristo, e se ela morrer agora por si. Mas ela não está preparada para o grande rapto da igreja. Senhor, nós estamos preparando um pouco para o rapto da igreja. Estamos preparando um pouco para subir na primeira vinda do Senhor no arrebatamento. Porque, Senhor, se continuarmos distraídos, se continuarmos, Senhor, olhando para a vida dos outros, que tem que mudar no governo, tem que mudar na vida daquele do outro, e na nossa mesmo, Senhor, a gente relaxar, como é que estaremos preparados para a tua volta, papai? Então, Senhor, o Senhor não vem buscar uma noiva qualquer, uma noiva toda suja. O Senhor vem buscar uma noiva ataviada, uma noiva vestida de linho branco, finíssimo, uma noiva que está pronta, uma noiva que está com as lâmpadas acesas, uma noiva que prepara, que é como o sal da terra, a luz do mundo, uma noiva, Senhor, que está aguardando, que está, Senhor, com os olhos abertos, não que está dormente, dormindo e cochilando. Então, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito possa falar alto nos nossos corações. Porque onde quer que andemos, precisamos dar exemplo, precisamos ter atitude, Senhor, que na verdade, que o mundo olhe e veja Cristo em nós, que veja, Senhor, as suas atitudes em nós, a vida do teu povo. Eu sei que eu não estou ouvindo nenhum glória a Deus, eu não estou ouvindo nenhuma manifestação de oração mais alta, mas não tem problema, que não é para mim, Senhor. Se eles estão saindo, refletindo na reflexão, não precisa gritar, não precisa ficar não precisa ser aprovado. Não é eu que preciso ser aprovado, Senhor. Não é eu só pelo que eu disse, mas pelo que nós temos vivido. É isso, Senhor. Porque a tua palavra foi ensinada e tem sido ensinada. Resta saber se estamos querendo mudar ou queremos continuar do mesmo jeito. Então a escolha de cada um, meu Pai. O Senhor está dando oportunidade para que possamos ir num nível mais profundo, que possamos, Senhor, dar o reino e ser abençoado em toda a maneira de vida. Então, Senhor, cada um que ouve a tua palavra, que não endureça os seus corações, mas sejam receptíveis em nome de Jesus. Digam todos amém? Amém. Graças a Deus. Aí você diz assim, mas e a doença, pastor? Né? Jesus cura a doença. A enfermidade do físico, Jesus cura. Jesus ele é médico do médico que está passando aqui. Se você, durante o culto, já não foi curado, você estava aqui. Somente estava no céu onde, porque Jesus passou curando, movendo. Ele conhece, ele vai curar. Passou mais a minha vida financeira. Pare de preocupar-se com ela. Busque primeiro o reino, Deus vai mudar a sua vida financeira também. Amém, querido? Ele vai começar a te dar coordenada, formas de você abrir portas, você vai ver que as coisas vão fluir. Para aquele problema de família, Deus está trabalhando nisso também. E quando eu estou engajado em Deus, estou em Cristo, Jesus trabalha na minha vida. Amém, amados? Eu busco primeiro o reino e Deus trabalha na minha situação. Essas coisas vão sendo acrescentadas. Por isso que ele não perde muito tempo para trabalhar. Ele trabalha no caráter, para que você seja preparado para a vinda de Jesus. Porque se na vinda de Jesus você tiver com uma gripe e a trombeta soar, você sobe e a gripe fica.
Na vida de Jesus, se você tiver com câncer, nem sabe que tem ainda, o tumor fica e você sobe. Amém? Seja como for, na vida de Jesus, seja qual o problema que você tiver, vai ficar, e você vai subir. Ele está preparado para a vida e para a morte. O câncer não determina a sua vida ou a morte. Por isso, uma pessoa essa semana. Quem determina é Deus. Amém? Deus que dá a palavra final. E é isso que temos que entender. O porquê que aconteceu e agora por que Deus permitiu. Agora vamos ter que fazer o quê? Conserto. E Deus quer algo mais para a gente. Mais profundo. A situação é mais avante. Amém? A gente pensa muito pequenininho. Deus tem muito mais. Muito mais. Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço ao teu irmão,